Olá a todos amigos do canal Leandro Morilha Soluções Educacionais no YouTube e também nossos amigos que nos acompanham no Spotify, também no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e também no nosso site da Leandro Morilha Soluções Educacionais, www.leandromorilhas.com.br. É muito bom ter você aqui no Talk Show com Executivos, sempre trazendo profissionais super relevantes do mercado e com conteúdos de administração muito atuais. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje, batendo um papo, conversando comigo, o Cláudio Marcos Vinha. O Cláudio ele é engenheiro mecânico pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP, é mestre em Engenharia da Produção pela Poli, também da USP, e doutor em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Cláudio, além de uma excelente formação, ele também é profissional com experiência em empresas familiares e de capital aberto. Foi gerente executivo em consultoria tanto na IBM quanto na PricewaterhouseCoopers e é sócio fundador da iQuiron, empresa de consultoria focada na aplicação de inteligência artificial na cadeia de suprimentos, que é o nosso tema da nossa conversa hoje. Cláudio, prazer em ter você aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite e eu queria abrir a palavra para você fazer as suas considerações iniciais antes da gente começar o nosso bate-papo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Leandro, obrigado pelo convite. Fico muito contente de poder agregar valor nesse tema que eu sou apaixonado, que é o supply chain e a parte de tecnologia da informação, o sistema de inteligência artificial, né? Big Data. Eu gosto de casar esses dois universos para agregar valor para a sociedade, não só para as empresas, né? Perfeito. Sobre o meu currículo, né? Sim. Eu acho legal também dizer que eu sou pesquisador. Então, eu tenho feito pesquisas, publicações de artigos, passei uma temporada na Alemanha fazendo uma pesquisa. E sobre a iQuiron é interessante falar sobre essa empresa, né? É uma empresa minha que cria as tecnologias que a gente aplica na GAT Consultoria. Né? Que legal. Então, a GAT Consultoria é uma... A GAT, que é uma das nossas parceiras, né, da Leandro Morilha. Exato. A GAT Consultoria é onde a gente aplica... A iQuiron fornece subsídio, né, para a gente aplicar um diferencial na GAT Consultoria. Tá? Então, o que nós da GAT temos, que as outras empresas não têm, é justamente, né, além do vasto conhecimento do Daniel Camargo, da Ana GAT, e do meu conhecimento, são os softwares de inteligência artificial. Que bacana. Eu quero falar com você bastante sobre essa questão de inteligência artificial, Cláudio, sobretudo na tua área de especialidade, que é a parte de SNOP, né? Só para a gente começar esse bate-papo e para tentar ser o mais didático possível, eu vou te fazer algumas perguntas também depois sobre a pandemia, sobre inteligência artificial, mas assim, para quem porventura vem de outras áreas que não a área de supply chain, né? O que vem a ser, então, o SNOP? Bom, SNOP significa Sales and Operation Planning, né? Que é o planejamento das operações empresariais casadas, né, ou alinhadas com as vendas. Basicamente, é um ritual onde você reúne diversas áreas, as áreas stakeholders da empresa, para fazer o planejamento anual, bimestral e periódico das operações. Qual é o objetivo da SNOP? É você fazer o delivery do valor agregado ao cliente, que é o produto que ele está comprando, com a maior disponibilidade possível em termos de agilidade e mesmo de produto em si nas gôndolas, né? Maior disponibilidade possível do produto com o menor custo. Então, para conseguir vencer esse trade-off, você precisa fazer um planejamento e esse planejamento tem como um direcionador principal, né? Além da participação de todos os stakeholders, a parte o forecast de vendas ou forecast de demanda, tá? Então, onde nasce o SOP, né? Você tem o forecast, você sabe ou você imagina quanto você vai vender e aí você planeja a sua cadeia para minimizar o custo e melhorar o nível de serviço para o cliente. Então, bom, aí você até já respondeu ao próximo ponto que eu ia falar. Então, quer dizer, você tem alguns benefícios, né? Previsibilidade, redução de custo na cadeia, melhora do nível de serviço para o cliente. Agora, é por aí, né? Agora, eu imagino, Cláudio, que a pandemia, ela dificultou um pouco as coisas, né? Para muitos empresários no mundo inteiro.
Mas eu queria entender um pouco com você como é que a pandemia, então, ela tem influenciado o SNOP. Bom, como eu disse, né, no SNOP, os executivos, os principais executivos da empresa, de cada área específica que vai ser influenciado por essa reunião, por esse ritual, né, eles tentam debater como disponibilizar o produto com menor custo, mas para isso eles têm como direcionador a demanda. Quer dizer, ele precisa saber qual é a demanda para ele dimensionar os recursos, né, os recursos necessários, máquinas, equipamentos de pessoas, matéria-prima e tudo mais. Então, para ele conseguir nivelar a cadeia para atender isso aí, ele precisa dessa demanda, né, desse forecast. O forecast, ele é que é a previsão, né, em inglês é forecast, a previsão de demanda, ela nunca vai ser 100% acurada. Ela sempre vai ter uma margem de erro, né, que é aceitável, né? Então, quando você usa, por exemplo, séries temporais para fazer uma previsão matemática de forecast quantitativa, você tem um erro, talvez de 30%, 40% de erro, que não é um número bom, mas também não é um número ruim que te dá um baseline. Em cima desse baseline, você tem as opiniões dos executivos, que é o método qualitativo. E esses executivos, geralmente, eles têm uma boa visão do mercado. Então, você consegue chegar num número muito bom. Quando você fala da pandemia, em que você tem uma quarentena, um quase lockdown, em que você mudou toda a forma de trabalhar, de consumir, de se locomover, você dificulta muito essa previsão. Ela pode ser tanto menor quanto maior. Por exemplo, o serviço de delivery explodiu. Todo mundo está pedindo serviço de food service em casa, né? E o de restaurante caiu, né? Então, esse impacto ele não é de fácil previsibilidade. Então, ele torna a reunião de SOP um tanto quanto vaga, porque os executivos ficam se perguntando, e aí, o que vai ser a nossa demanda? Não sabem, né? Exatamente. Depois que ocorreu, você sabe explicar o porquê, mas no momento da pandemia, você não sabe como é que vai ser. E aí, só para concluir, como é que eles deveriam fazer ou como eles fazem, né? Eles constroem cenários. Então, você constrói geralmente 3 cenários: o cenário pessimista, né? O cenário conservador, né? O cenário otimista e o cenário moderado, né? O pessimista é aquele que vai ser a menor demanda, então você vai ter esse plano para o pessimista, né? O otimista é aquela demanda que vai ser maior, melhor, e o moderado é entre ambos. Então, você tendo os cenários, você acompanha a demanda no dia a dia e você consegue ver qual o cenário que vai se realizar mais. E aí você já está preparado para ele. Então, é dessa forma que o pessoal está operacionalizando o SOP hoje. Perfeito. Agora, provavelmente, se tiver alguma solução de inteligência artificial, isso ajuda a mitigar um pouco essa incerteza, acredito eu, até pensando em projeções de cenário. Como é que a inteligência artificial pode auxiliar no SNOP, Cláudio? Boa. Ela pode auxiliar em várias pontas da SNOP, né? Tanto na coleta da informação na cadeia via IoT, né? Internet das Coisas, até mesmo na parte de comunicação com o fornecedor. Porém, eu acho interessante a gente, já que começamos a falar de forecast, né, de previsão de demanda, focar nessa questão do forecast, né? Então, como eu falei anteriormente, as séries temporais, elas te fornecem um baseline de forecast com um erro com uma curiosidade não muito alta, 60%, 70% de acuracidade. A inteligência artificial te fornece esse forecast com uma curiosidade de 90%. Opa, muito bom. Exatamente, porque qual é a diferença deles? Né? As séries temporais, ela vai pegar os períodos e a demanda. E com essas duas informações, ele vai tentar prever o futuro. Né? No caso da inteligência artificial, ela vai pegar o período, a demanda e outras informações, como, por exemplo, se já está quente, está frio, se vai ter feriado, fim de semana prolongado, se a umidade é alta ou baixa. Então, você tem outras informações que influenciam a demanda, por exemplo, a promoção do preço do consumidor ou do seu concorrente. Isso influencia e a inteligência artificial, ela consegue, através do mecanismo dela de algoritmos de inteligência, né, eles conseguem verificar a relação de causa e efeito e conseguem te dar uma previsão de demanda com mais acuracidade do que o dos séries temporais. Séries temporais é boa, as séries temporais é muito anos 60, 70, 80, e agora com o advento da inteligência artificial, com linguagem como Python, por exemplo, que tem uma biblioteca muito boa nesse sentido,
você consegue trabalhar com inteligência artificial e melhorar a curiosidade exponencialmente. Muito bom. Agora, você estava falando muito de que inteligência artificial consegue capturar uma massa maior de dados, levar em consideração no modelo de previsibilidade, né? Variáveis que geralmente as séries temporais não contemplavam, né? Mas eu tenho feito assim algumas palestras, eventos, conversado com executivos, né? E a gente brinca, né? Que antigamente nos manuais de estratégias falava que planejamento estratégico é para 10 anos, né? E o pessoal brinca que está difícil prever planejamento estratégico para o segundo semestre, né? Perfeito. Então, assim, quais são os desafios da aplicação da inteligência artificial em SNOP durante esse período de tanta incerteza que é o período da pandemia? Bom, antes de falar sobre isso, eu achei um ponto interessante o que você falou sobre a questão do período de planejamento, né? Realmente, eu faço muito trabalho também de network design, né? De redesenho da malha, e a gente faz um trabalho de 5 anos de previsão de demanda, né? Como é que vai ser daqui 5 anos? Mas isso é mandinar puro, né? Porque é pura adivinhação. Porque, na verdade, daqui 5 anos, você pega hoje, 2020, 2015, ninguém imaginaria que 2020 estaria nessa forma, né? Pois é, ou mesmo é em 2019, no ano passado, ninguém imaginaria que 2020... Então, assim, qualquer coisa acima de 2 anos já começa a ficar adivinhação, né? A gente tende a achar que vai ser linear esse crescimento de demanda e, enfim, não é. Sobre a inteligência artificial, como eu disse, ela pode ser aplicada em toda a cadeia de experimentos, né? Mas se eu focar na questão do forecast, qual é o problema? Tanto séries temporais quanto inteligência artificial. O problema é que quando você faz o forecast, você considera os dados passados para prever o futuro. Só que os dados passados recentes, de 1 ou 2 anos atrás, não são parâmetros para o nosso futuro, para o nosso presente, né? Porque essa questão da pandemia trouxe uma variabilidade na cadeia de experimentos que não tinha antes. Então, como é que você resolve esse problema? Matematicamente falando, assim, em termos de previsão de demanda quantitativo, né? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar eventos anteriores semelhantes ao que está ocorrendo hoje. Então, por exemplo, eventos de crise. Nós podemos pegar 2008. Como é que foi a volta do mercado americano em 2008? Que eles sofreram mais com a crise de 2008. A questão, por exemplo, guerra no Iraque. Como é que os iraquianos, como é que aconteceu a variação da demanda antes e pós-guerra do Iraque no Iraque, né, em Bagdá, né? Outro exemplo, por exemplo, é a África subsaariana na época do Ebola, né? Quando teve Ebola, ninguém saía de casa também, todo mundo com medo do vírus, né? E como é que foi o mercado dessas comunidades subsaarianas, da África subsaariana, pré-Ebola e pós-Ebola? Então, quando você tem essas análises, você pode botar tanto séries temporais quanto inteligência artificial e você faz essa análise e faz uma analogia com a situação atual e consegue ter uma previsão melhor. No caso, né, como eu disse anteriormente, a inteligência artificial vai te dar uma curiosidade melhor do que as séries temporais. Tá? Você acaba usando o que a gente chama de analogia histórica, né? Exatamente. Perfeito. Cláudio, falando ainda sobre o tema de inteligência artificial, né, e de SNOP, eu até foquei bastante em perguntas relacionadas a esse tema dentro do cenário de pandemia. Você tem uma palestra, né, que se chama O Uso de Inteligência Artificial no Planejamento de SNOP na Pandemia, né? Essa palestra, inclusive, a gente pode levar para todas as nossas empresas clientes pela parceria Leandro Morilhas e a GAT, que você também é um parceiro, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho da palestra, assim, o que você aborda, como que a palestra pode eventualmente trazer alguns insights para quem solicitar e participar da sua palestra. Como eu disse, a reunião típica de SROP, ela sofreu muita alteração, né? Então, muitas vezes os executivos eles não têm essa visão clara, né? Como é que eu sei ou como é que eu posso dizer com certa propriedade sobre o que sobre essa questão dos cenários e tudo mais? É porque eu tenho conversado com vários clientes, eu tenho percebido que eles têm feito essa análise múltiplos cenários, têm buscado essa análise comparativa histórica para tentar enxergar o futuro e fazer ou não um investimento, uma vez que
atualmente, né, a taxa Selic está num preço bem baixo, né, está numa porcentagem bem baixa, então isso promove investimento. Mas o que deixa a desejar para investir, para o executivo investir, é justamente essa questão da pandemia. O que vai acontecer depois? Né? Vamos sobreviver ou não? Né? E assim, como é que vai ser a demanda? Então, a gente monta cenários e nessa palestra a gente estruturou um modelo de S&OP com base na montagem de cenários para a pandemia e também com base na inteligência artificial para a geração de forecast. Né? No caso da AI Kiron, né, nós temos 3 soluções que são um pacote de soluções, na verdade, né? Que é a solução de estoque, que a gente vai fazer o inventário ideal para o período da pandemia e pós-pandemia. Você tem o ION, que é um forecast de inteligência artificial, que faz inteligência artificial e séries temporais, e tem o Argus, que é um sistema de torre de controle que verifica o potencial de faltar determinado material e te avisa antes de faltar o material. Então, esse pacotão de supply chain, né, ele te auxilia a fazer não só a parte de gestão e planejamento da S&OP, como também o dia a dia da empresa. Então, a gente faz essa abordagem nessa palestra, melhorando o OEE da fabricação, melhorando a parte de previsão de compras, né? Você fazer um planejamento de compras melhor, você tendo também todos os seus recursos na cadeia de suprimentos e a parte de vendas também, para fazer o planejamento melhor. Ou seja, para a empresa que quer retomar o crescimento, entrar firme no que o pessoal está chamando de novo normal, nada melhor do que diminuir a incerteza e ter uma maior acuracidade aí na gestão das suas operações, né? Exatamente. E também ter planos de ações para diferentes cenários. E você acompanhar o cenário dia a dia para verificar qual plano você vai colocar em prática. É exatamente Perfeito. isso. Muito bom, Cláudio. Olha, eu queria te agradecer muito mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui no nosso talk show com executivos. E queria deixar agora um espaço para você também fazer as suas considerações finais aqui da nossa entrevista. Bom, eu agradeço, Leandro, o convite. Fico muito contente de poder falar de um assunto que eu tenho muita paixão, que é a cadeia de suprimentos como um todo, né? Não só o S&OP. Também essa questão de inteligência artificial e tecnologia também, eu sou muito apaixonado. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu fico muito contente, sabe, de estar praticando isso no dia a dia. É quase que sou muito entusiasta nesse assunto. Tá? Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição, caso vocês queiram, a gente pode conversar mais sobre esse assunto. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Cláudio. E para você que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, se quiser levar a palestra para sua empresa, é só entrar no site da Leandro Morilhas, lá no campo de produtos, você pode enviar os seus dados e solicitar a palestra do Cláudio, que certamente vai ajudar a sua empresa a retomar suas operações pós-pandemia, né? Eu agradeço a toda a nossa audiência, não se esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar, divulgar também, porque, como eu disse, sempre nós procuramos trazer conteúdo prático aplicado para o dia a dia das organizações. Leandro Morilhas, Soluções Educacionais, integrando teoria e prática para o sucesso do seu negócio.